Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Esse aqui é o nosso podcast, Pode Crer, e a sua presença é muito importante pra gente. E hoje nós estamos tendo a honra de bater um papo, de receber aqui nos nossos estúdios o Wesley Santos. Gente, vocês olharem para ele já dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas, irmão, é uma honra te receber aqui pra gente falar um pouco da sua história, viu? Toda minha, Fábio. Muito obrigado, pastorzão, pelo convite. A toda a Rede Super que me faz voltar aqui. É muito bom poder parar e trocar essa ideia. Vai ser muito legal. Maravilha. Meu irmão, você chegou já no momento da sua vida musical que você não precisa provar nada para ninguém. Você já é um cara estabelecido como um músico de primeira, um produtor, um artista. Poxa, muito Agora, obrigado. Que isso, com todo prazer eu falo isso. Agora, quando você era criança, cara, você já pensava nisso aí? Quando você era pequenininho, você falava, quando eu crescer, é isso que eu vou fazer. Sim, de verdade, assim, sempre foi meu sonho poder trilhar essa carreira musical. Eu não sabia das dificuldades, né? E eu não sabia dos nãos, eu não sabia das distâncias, assim, mas sempre foi o desejo do meu coração, assim, de verdade. Me lembro com 3 anos, tocando na igreja com meu pai, e a banda era eu e meu pai. Meu pai tocando violão e eu tentando bater uma bateria lá, que naquela época era bater, não, que eu não tinha noção ainda. Mas eu fui crescendo e fui me apaixonando por esse ambiente que é a igreja, o culto, a música gospel, assim, fui me apaixonando e fui tentando de verdade estudar um pouco mais dela, né? E me tornar realmente um parceiro nisso tudo. Então hoje, sei lá, com 36 anos, eu sou muito grato à música a qual eu escolhi, à igreja, por viver e por me fazer viver ainda coisas tão bacanas até hoje. Eu sou muito grato por isso. Com 36 anos, você é muito novo com uma história tão grande igual você construiu. A gente sabe que o que aconteceu com você não acontece com todo mundo que resolve cantar na igreja. Sim. E nós temos uma coisa no nosso ambiente, vamos dizer assim, evangélico, cristão. Quando as pessoas estão ali na igreja, eles falam assim, aqui, eu vou cantar aqui agora, e o violão tá faltando uma corda, tá meio desafinado, mas é para Jesus, amém. Sim. Né? E a gente sabe da sua maestria, da sua excelência nas coisas que você faz. Obrigado. Teve algum momento lá, quando você era pequeno ainda, que você começou a crescer, você começou a se descobrir nessa área, você falou, mano, é o seguinte, comigo vai ser diferente. Eu só vou fazer coisa com excelência, eu vou aprender. E eu tinha problema dentro da minha casa, assim, porque minha irmã canta. E, na verdade, assim, a minha casa toda canta. Meu pai canta, minha mãe, a minha irmã mais velha canta, meu irmão mais novo, que não tá na igreja hoje, mas, tipo, der um ré maior, ele vai cantar afinadinho. Então, todo mundo, eu cresci no meio de 2 famílias de cantores, assim. Isso começou a apertar para mim quando eu via ou ia tocar para minha irmã, e eu via ela desafinando em alguma nota. Então eu já partia desse pressuposto de que tinha que ter tudo com excelência, e parava e falava, Keila, não é essa nota. E ela achava, coisa de irmão, né? Achava que eu estava fazendo, ou punindo ela, ou na verdade eu estava tentando orientar, né? E eu acho que a minha escolha por excelência, ou a minha escolha pelo cuidado com a música de verdade, veio de muito novo, onde eu sabia que eu não tinha o recurso que eu precisava, mas eu fazia do recurso que eu tinha e tirava ou sugava o maior da qualidade possível para poder contribuir com a música. Assim, eu acho que é muito do que... culturalmente no Brasil a gente vai para outro âmbito, né? A gente acha que Deus vai aceitar qualquer coisa. Se a gente for parar para pensar em oferta, Deus não aceita qualquer coisa. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa oferta, com o que a gente oferece. Então eu tentei mesmo prezar por maior esforço e maior qualidade que eu pudesse entregar a Deus, desde da escolha da música até a finalização dela. Então eu sempre fui muito atencioso nisso tudo, né? É fantástico, muito nítido ver isso na sua vida hoje. Sim. Quando você conta dessa infância aí, irmão, você nasceu onde? Eu nasci aqui em Belo Horizonte. Você nasceu em Belo Horizonte. Mas eu acho que eu sou mais capixaba do que mineiro, porque meu pai foi pastorear uma igreja em Vila Velha. Daí eu fui para lá com 4 anos. E eu voltei para cá fazem 6 anos. 6 anos, naquele frisson todo que foi o preto no branco. Sim. Daí eu troquei Vila Velha
por Belo Horizonte. Eu troquei em termos, assim, porque a gente fica fazendo esse bate e volta, vai e volta, porque Sim. a maioria da nossa família, da família da minha esposa está lá ainda. E Vila Velha é uma terra maravilhosa hoje para você visitar, né? Antes era para morar, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais capixaba do que mineiro, cara, de verdade. Olha só. Irmão, você já contou isso, você passou por uma experiência com a banda Preto no Branco, que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, hoje você tem carreira solo. Sim. Antes do Preto no Branco, você teve experiência com banda também? Você já participou de outras formações? Tive sim, eu tinha o Aranona, né, em Vila Velha, que era uma banda de irmãos assim que eu tinha, que era o Bruno Prividori, o Vitor Medeiros, o Gabriel Vicentini, a gente tocava junto. Antes disso... E faziam agenda também, viajavam? Sim, fazíamos agenda. Antes disso, antes de eu ter o Aranona, a gente tocava pro pastor Carlinhos Félix, lá da antiga. Olha só, Carlinhos Rebanhão. Félix. Sim, não, você sente a luz do sol. E imagina todos nós, amigos, a gente já vivendo tipo uma agenda de um cara de renome. Carlinhos Félix é um sucesso muito grande. Com certeza. E eu acho que tá aí um dos caras que são responsáveis pela minha maturidade musical desde cedo. Sim. Assim. Porque eu lembro que a primeira tocada com o Carlinhos Félix, a primeira agenda que a gente foi fazer, ele me falou assim, cara, o show é sábado e as músicas são essas aqui. Ele me entregou 6 CDs. Você tira pra gente tocar sábado. Mas eu falei, cara, 6 CDs. Naquela época o CD tinha 12, 13 faixas. Então, sei lá, a gente devia ter 70, 80 músicas naquilo ali para 1 hora de show. Teclado, são várias gamas de timbre. Então, imagina, 4 dias de um surto tentando escrever tudo, o máximo da responsabilidade. E você já escrevia já? Eu já quem gostava... não sabe escrever nessa linguagem musical aqui é quem faz a partitura, né? Sim, pra ler depois. os arranjos. Que não é uma coisa fácil. E não é fácil, e não é simples, porque de todas as músicas, muito mais que a harmonia, eu tenho que anotar a melodia, porque teclado pontua essas coisas, né? E vários timbres, então, essas coisas todas, e organizar o setup. Então, lá do Carlinhos Félix, eu acho que veio essa maturidade, essa responsabilidade musical que a gente trouxe pro Aranona, que fez funcionar. E o Aranona ganhou uma notoriedade muito bacana com 2 versões que a gente fez. A primeira foi Deus da Minha Vida, do Thales Roberto. Isso a gente moleque, cara, lá em Vila Velha, apaixonado por música pra danar. E depois a gente fez uma versão um pouco mais velha de Teu Amor Não Falha, que é uma versão do Chris Quilala, se eu não me engano, e junto com o arranjo do Newsboys, daí a letra, tradução que a Nívia Soares fez, aí funcionou para o Brasil inteiro. E hoje eu vejo muito resquício disso no meio dos músicos, sabia? Do que a gente achava que Vila Velha era um reduto muito pequeno. Sim. O Espírito Santo é um reduto muito pequeno, mas que nasceram vários cantores e tem uma escola muito bacana. Vamos só deixar claro que você está falando do Espírito Santo Estado. Sim. Então, daqui a pouco ainda você está falando que o Espírito Santo é um reduto pequeno, mas do Estado, Espírito Santo. O Espírito Santo, que todo mundo fala que é o posto de gasolina na ida para Bahia, né? Olha só. De tão pequenininho que é. Mas é um celeiro musical muito vasto, assim. E isso foi ganhando notoriedade com essa coisa toda do Aranona por conta da seriedade a qual a gente fazia os arranjos e fazia as tocadas. E era muito bacana. Isso tudo foi antes do Preto no Branco, Sim. de verdade. Olha, quando você fala que você teve uma... O seu principal instrumento é o teclado? Porque geralmente um cara igual você toca outros instrumentos. Mas Sim. só o teclado? Sim. Hoje eu acho que eu me dedico mais ao teclado. Sim. Mas eu sempre me dediquei a todos, assim, né? Sim. E isso fez com que a minha entrega pro teclado fosse um pouquinho menor. Mas quando eu distingui o que eu queria fazer, foi o teclado mesmo, Sim. de verdade. Essa experiência que você teve com o Thales, só para o pessoal de casa entender, vocês fizeram, foi um arranjo para ele, foi uma releitura de uma música? Foi uma releitura de Deus da Minha Vida, que a gente gravou um videozinho e foi pro YouTube na época, né? Sim. Daí foi, se eu não me engano, foi poucos meses depois dele ter lançado essa música, ou 1 ano e meio, alguma coisa assim. Mas uma das características que eu tinha com o Aranona e que eu levo a sério até hoje é o lance do louvor na igreja. Então, hoje, se eu chego numa igreja para tocar ou para ministrar o louvor, eu tento não levar só músicas minhas, eu tento levar algo que a comunidade, a congregação vá fazer parte disso, porque eu acredito muito em prestar culto. Então, se a gente presta, então somos todos nós, eu não posso fazer isso sozinho, né? Então, desde o Aranona, a gente tinha essa coisa de pegar
canções que a igreja já cantava, canções que são normais para a igreja, refazer um arranjo e cantar com uma característica nossa, sabe? Então, o do Thales foi dessa maneira, que o Aranona era uma banda um pouco mais pop rock do que o som do Thales era. O Thales é mais black music, R&B e tal, essa coisa, então era mais swingado. A gente, por ser pop rock, então a gente fez as duas coisas funcionarem juntas para poder dar uma característica um pouco diferente. Foi muito bacana, foi muito legal. Olha só, você já conhecia ele antes disso? Você já conhecia ele pessoalmente, assim? Não conhecia. Eu vim conhecer aqui em Belo Horizonte, né, um tempo depois, junto já dessa cena maravilhosa aqui em BH. Foi muito tempo depois. Cara, que fantástico. Eu já tive a oportunidade de estar em igreja, que por um acaso você estava lá no dia do culto e o pastor te viu e falou assim: Wesley, vem aqui um pouquinho. Sim. E você deu uma palhinha e é nítido ver assim que a unção, ela acompanha também quem se aperfeiçoa, né? Quem busca, acredito. porque eu me lembro de uma das vezes, inclusive, foi na Lagoinha. Já foi umas 3 ocasiões, mas uma foi na Lagoinha e era o culto do pastor André. E ele te chamou e você deu uma palhinha, você cantou um pedacinho de uma música, cara, e eu lembro assim que teve gente que já começou a chorar, assim, no ambiente legal. espiritual. Sim. Naquele momento que você cantava, mudou. Sim. E não era exatamente o momento do louvor. Cara, um músico crente, um músico igual você já carrega isso durante o dia, você já acorda de manhã e ora nesse sentido, fala: Senhor, quando eu abrir a minha boca, quando eu for cantar, o Senhor me usa, toca as pessoas. Com certeza. Eu acho que esse é o meu... eu acho que é o meu modo de me relacionar com Deus, assim, de verdade. Porque eu tenho vários outros campos que eu posso trabalhar com a música. Várias outras maneiras de que eu posso levar o sustento para minha casa. Várias outras maneiras até de ganhar uma notoriedade. Eu tenho várias outras coisas que eu posso fazer. Mas se eu posso transmitir alguma coisa de Deus, eu tenho que primeiro falar para Ele que eu tô afim disso, de verdade, sabe? Então, todas as vezes que eu posso parar em casa e bater um papo com Deus, eu falo: Deus, essa é a minha oferta. Eu sou uma oferta para o Senhor e o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser, sabe? Desde seja cantando, desde seja compondo, desde seja falando com alguém ou me comunicando como a gente está agora, assim. Mas que tudo faça sentido e Ele use isso para abençoar a vida de alguém. A minha parte eu faço, que é estudar. A minha parte eu faço, que é dedicar. De ficar um pouco mais antenado em como anda a cena musical e tentar fazer com que isso, a minha oferta, seja mais bem aproveitada, assim, ela seja mais honesta possível. Agora, o fato, eu te falo que eu sou um cara, às vezes eu tenho sorte de eu estar cantando no mesmo ambiente que Deus opera. E eu sou um sortudo por isso, com certeza, sabe? Eu acho que não é pelo que eu canto, na verdade, eu acho que Deus vê graça em alguma coisa e chega e mexe com alguém, sabe? Eu vejo em 2 aspectos, assim. A arte, ela já consegue cativar a gente. De verdade, é a mesma coisa de você olhar uma bela paisagem ou um quadro muito bacana e você fala: caramba, você já se torna um pouco mais sensível. Sim. Agora, a arte aliada com um propósito de Deus, nossa, eu acho que quando eu leio, eu já li 300 vezes que a música pode transformar o mundo e eu te falo que pode de verdade. Eu acho que a música tem esse poder. Quando a gente consegue traçar ainda como uma verdade, é o Espírito Santo levando isso aos corações, eu acho que vira uma bomba. Mas eu acredito nisso, cara, porque é realmente assim, uma pessoa ser chamada num púlpito igual você, e não era nem um dia que era o seu show, nada, o seu louvor ali, você cantar um pedaço de uma música, que nem uma pessoa começar a chorar, assim, é uma comunicação muito forte. Sim, ali tem memória afetiva envolvida, tem um toque do Espírito Santo mesmo nas pessoas. Totalmente, é muito lindo isso. Uma das minhas brigas é para que isso não seja só a beleza, né? Que não seja só a beleza, não seja só o que eu estudo, só o que eu faço. O dia que Deus não quiser mais usar isso tudo, eu vou estar muito satisfeito pelo que Ele já fez até hoje, sabe? Sim. De verdade, de verdade. Tem tanta gente bacana aí, eu vejo Deus usando tanta gente legal, então
eu consigo colocar no meu lugar e entender de fato. Se Deus falar para mim, ó Wesley, muito obrigado, até aqui eu vou ali no fulano e você continua essa caminhada, eu já vou ser muito grato a Deus por tudo que ele já fez, de verdade, chefe. Quando você fala aí que você acha que você tem sorte de estar num ambiente espiritual que Deus está operando e você cantar naquele momento, Sim. Eu que sou público, eu acho que você só é uma pessoa humilde que não tá querendo dizer assim, cara, Deus me usa. Porque pra gente que tá ali te assistindo, cara, a gente vê nitidamente que Deus tá te usando. Deus tá usando o seu esforço, o que você estudou, o que você dedicou, né? Pra tocar as pessoas naquele momento ali. Acredito nisso. Obrigado. Irmão, você tem uma passagem que eu acho que marca a história da música. É difícil falar em divisor de águas, porque cada momento da música foi um momento, foi uma história, foi um estilo, né? Mas não tem como negar que a banda Preto no Branco, do qual você faz parte não só da formação, mas da produção, de tantas coisas ali. Porque, para quem não sabe, gente, o Wesley Santos é produtor também. Além de ministro de louvor, de cantor, de um grande artista, é produtor musical. E com coisas relevantes também na internet, como é o trabalho da Ariane, que você fez agora Como Cantavam os Nossos Pais, que estão milhões de visualizações lá também. Isso mesmo. Agora, você participa desse projeto, cara, que marca a história da música no Brasil e no mundo, né? Vocês têm músicas lá que é o maior número de visualizações do mundo de uma música gospel. Ninguém explica a Deus, eu acho que tá passando coisa dos 600 milhões, né? Alguma coisa assim. Mais de 500 milhão eu já vi isso aí. que tem. Então, cara, quando a gente fala assim, mais de 500 bilhão de visualizações, não estamos falando de uma música que, foi legal, deu certo ali. Nós realmente estamos falando de uma coisa impactante, né? Então, impactante para mim, impactante para muitas pessoas. Agora, para a sua vida, cara, o que isso impactou em você como pessoa? Você conseguiu enxergar isso naquele momento que estava acontecendo? Fábio, não, de verdade, assim, não. Porque foi muito rápido e muito assustador, assim. Eu me lembro do trabalho que foi a gente gravar. Me lembro que eu saí daqui de Belo Horizonte, a gente deixou o HD para trás, eu morava em Vila Velha ainda. Daí, quando foram me mandar o HD... não colocaram alguma coisa para envolver para que esse HD não mexesse ou não batesse, né? Chegou lá, o HD não abriu, a gente perdeu quase que o projeto inteiro, assim. Então, essa vinda vai e volta de Vila Velha em Belo Horizonte durante quase 8 meses, vão esfriando a gente, de verdade, daquilo que... Não, a gente quer fazer um projeto e vai ser muito bacana. Sabe aquele frisson da gravação, do dia? Cara, isso aqui vai ser muito bacana. Aquela energia do ao vivo ali. Isso é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que conseguir... Eu acho que a gente vai chegar na praticidade ainda de... Gravou, tá disponível para todo mundo, sabe? Mas tem a frieza do escuta, conserta, volta, escuta, conserta e volta, tal, essas coisas. E eu te falo que eu fiquei nessa ida e volta por ter arranjado e produzido o projeto, acho que ficou uns 6, 7 meses eu vim da Belo Horizonte. Isso deixa a gente mais centrado e vai com um pensamento mais normal. Cara, quando eu vi na primeira hora, quando lançou as primeiras 4 canções, aí foi assustador. De verdade, porque foi passando 10 milhões de visualizações assim a minutos. 100 milhões de visualizações chegou com poucas horas, assim, olha sabe? Daí a gente, no WhatsApp, todo mundo assustado e tinha uma atualização toda hora. Eu lembro que eu fui dormir, eu acordei no outro dia com 1 milhão de visualizações, assim, do nada. E a do projeto do zero, uma aposta, a gente não sabia que ia dar ou não. Tanto que o contrato, na época que a gente assinou com a Sony, que era gravadora, era um contrato só de distribuição. Tanto que não era essa maravilha que todo mundo acha, porque, tipo assim, a Sony deixou bem claro, tipo, a gente sabe que vocês são uma aposta, então a gente não pode fazer tanto, sabe? Agora, eu me lembro com 4, 5 dias depois, que virou um colosso no Brasil inteiro,
Aí foi gratificante, porque de verdade foi essa coisa de descer e as pessoas falarem, olha, eu te vi. Olha só. Naquele projeto foi muito bacana. Assim. Você lembra que com 4 dias quantas visualizações tinha? Eu não vou lembrar agora certinho, mas eu acho que já... Ninguém Explica a Deus, eu acho que já estava beirando as 10 milhões. Ó, só para vocês entenderem em casa, com 4 dias estava beirando 10 milhões de visualizações. Tem projeto que já encerrou o ciclo dele, tem 100 mil visualizações e já é considerado sucesso. Já é sucesso. Já é um sucesso. Sim. Você imagina, em 4 dias, eles tinham mais de 10 milhões de visualizações. Imagina isso na cabeça de vocês, para entender todo aquele processo ali. Agora, irmão, eu vou te perguntar uma coisa. Você como produtor e como artista também, não é sempre que a pessoa tem essa bênção de ser os dois, Sim. né? Mas você é os dois e com excelência. Tem pessoas que fazem um trabalho, e eu já vi isso acontecer, a pessoa contar, né? Falar assim, olha, quando eu fiz esse trabalho, eu olhei e falei assim, isso aqui acabou, isso aqui é um sucesso que vai ser pro Brasil inteiro. E outras pessoas que fizeram, falaram, cara, a gente fez, gostamos, mas ninguém sabia o que ia dar e foi um sucesso. Quando você gravou ali, você fez a produção, você participou, você falou assim, cara, pode demorar um pouco, pode não ser tão rápido igual você imaginou, mas você falou, isso aqui é sem erro. Sim, porque Ninguém Explica a Deus, ela já chegou como surpresa, tanto que ela nem estaria no repertório, né? Ninguém Explica a Deus não ia estar. E foi uma música, assim, eu lembro até hoje que a gente saiu no Belvedere, no estúdio, daí a Gabriela Rocha estava do meu lado, assim, a gente estava passando a música que ela ia cantar, que não ia ser Ninguém Explica a Deus, ia ser O Cego, a Mulher e o Publicano, que era do Clóvis, e a gente acabou de ensaiar e tal. E, sabe, um desconfortozinho que a gente viu, tipo assim, cara, tá legal, mas tá faltando alguma coisa ainda. E o Clóvis, daquele jeito baiano dele, ele falou assim, cara, eu acho que eu tenho uma canção aqui que tá parada. Clóvis Pinho. Clóvis Pinho, Isso. Um outro integrante também, Isso que mesmo. é um cara maravilhoso, um artista gênio, um poeta, assim. Ele para tudo e pega um violão de nylon e toca Ninguém Explica a Deus. Acabou o ensaio. Foi um chororô daqui, um chororô de lá, assim, nego deitado no chão. Daí eu achei que essa música ia ser de verdade a mais legal do projeto, assim, aqui ia ganhar uma notoriedade. Claro que e ela era totalmente diferente do que a gente traçava, mas se eu for entender a linguagem do povo, você vai ver que Ninguém Explica a Deus, ela é uma música que tem 5, 6 acordes e uma melodia totalmente cantável. E é o que o pessoal gosta de cantar. Ainda mais a gente sair de um projeto que é black music e a gente ter uma canção que vai desconstruir essa coisa toda, vai fazer com que o ânimo abaixo, você preste atenção na letra, que só tinha um violão, um piano ali e um violoncelo, e só, e a beleza da letra. Isso me fez refletir até com as outras músicas que mais funcionaram, que foram Sonhos de Deus, que é uma música totalmente clichê, básica. Eu Te Agradeço, que é uma música básica também, que deram sua notoriedade muito grande. Eu fui entendendo um pouquinho mais sobre público, o que o público quer ouvir, para qual massa que eu estou falando. E isso faz parte até hoje, assim, de toda vez que eu vou pegar um projeto para começar do zero. Mas eu acho que determinou porque era uma música totalmente popular. Totalmente. Ela ia conseguir unir todas as classes sociais, assim. Então, Ninguém Explica a Deus, desde a primeira vez que eu ouvi, eu já tinha absoluta certeza de que essa música, se fosse bem aproveitada, como é até hoje, ia ser um sucesso como é até hoje, de verdade. Eu acho que tem coisas, cara, que realmente é a bênção de Deus específica para aquilo ali, para fazer um sucesso daquele, porque... Sim. Cara, tem coisa que foge de projeto, né? Igual você veio, olha, vocês estavam na Sony Music, que é uma multinacional, ainda é uma das maiores gravadoras do mundo. E de repente o pessoal olhou e falou assim, não, vocês vão só distribuir, né? Para quem está em casa, quando contrata um artista só para distribuir, assim, eles não têm envolvimento com a produção do artista, com nada. Não tem tanta responsabilidade, é isso aí. E eles vão botar nas plataformas, né? É isso aí, totalmente. Nas lojas. Totalmente. Mas, de repente, cara, vocês extrapolam, assim,
qualquer planejamento, qualquer coisa que poderia. Não tem como, né? Mesmo nos dias de hoje, não tem como uma pessoa pegar e falar assim, cara, nós vamos fazer um investimento que essa música também vai chegar nesse nível aí. Teve que ser um reajuste, assim, rápido para que as coisas pudessem acontecer. Tanto que a característica do Preto no Branco ele era para auxiliar a nossa carreira, né? Na verdade, ele se tornou o carro-chefe da nossa carreira. Como se fosse um projeto rápido. paralelo. Assim, isso aí era para ser um projeto paralelo mesmo, de verdade. Mas ele se tornou o carro-chefe durante muitos anos. Porque eu fui entendendo que a gente conseguia se relacionar com todas as classes sociais. E na igreja estão presentes todas as classes sociais. Sim. Eu acho que a forma que o Preto no Branco foi entregue foi... a minha leitura ele não se preocupou ou não teve, assim... eu acho que é o orgulho de querer falar só com jovem, não. Ele falava desde com o menininho, sei lá, de 5, 6 anos, que está aprendendo alguma coisa agora... Até a minha mãe, que tem 52, até o meu pai, que tem 64, até minha avó, que deva ter lá 80 anos. Então, abrangeu esse range todo de classes sociais e foi falar de assuntos totalmente normais e corriqueiros, sabe? De experiências de vida mesmo. Então, o tratar das coisas, assim, em uma semana, 15 dias... Foi uma volúpia toda de e-mails, de contatos, de, mano, a gente tem que fazer isso, vem pra cá, tem que fazer isso. Cara, foi uma loucura, assim, assustadora. Que eu nunca vi no Brasil, de verdade. Sim. Eu acompanhei grandes fenômenos, o Thales foi um grande fenômeno. Por último, agora, a Gabriela Rocha é um grande fenômeno, de verdade. Casa Worship é um grande fenômeno. Hoje, deixa eu ver, eu posso ter... a Midian Lima como um fenômeno, o Gessé Aguiar como fenômeno. Mas eu acho que pelo tempo que a gente estava falando, 2016, eu estou falando de 8 anos atrás. Sim. 8? É isso mesmo? Meu Deus, é matemática agora. 7 anos, mais ou menos. É um pouquinho isso, sabe? Então, a gente não tinha essas ferramentas todas que hoje a internet vai entregando pra gente. Então, eu vi as coisas nascerem, assim... no tentar de tudo, sabe? O Preto no Branco nasceu com um projeto totalmente digital. E hoje é normal ser digital. Exatamente. Você não é físico mais. Eu vi, assim, a gente vender DVDs, CDs e DVDs e camisas, assim, em malas. Em grande escala. Muito, mas muito, assim. Então, eu acho que o Preto no Branco foi o projeto, o maior projeto, acho que eu vi sendo lançado desde quando... Eu me profissionalizei na música, né? Eu acho que é com tranquilidade. Pois é. Agora, irmão, tem muitas pessoas hoje que se inspiram em você, muitos garotos que querem iniciar na música, que estão começando ali e veem você como uma referência musical e de carreira para eles. E você me fala assim que no início, quando criança, você já sabia que você queria ser cantor, mas você não sabia dos nãos, das dificuldades. Sim. Né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa dificuldade que existe, se ela é específica do meio gospel. Fábio, um dos nãos é eu estar aqui com você conversando, porque eu queria ser músico, eu não queria cantar. Sabe, cantar era dos menores prazeres que eu tinha, porque eu sempre fui muito tímido, né? Então, para mim, eu queria estar, sei lá, tocando a minha bateria lá no cantinho, tranquilo, meu teclado. E eu não via mal nenhum nisso, problema nenhum nisso, sabe? Mas depois que eu percebi que os caminhos estavam me levando a isso, foi um sim que eu tive que falar, que foi me doendo a cada dia, sabe? E hoje eu acho que eu estou mais estabilizado quanto a isso. Eu tenho que ir e vou fazer do mesmo jeito. Mas eu sinto algumas coisas da minha timidez, assim, e tal, essas coisas. Mas processos que eu fui passando por eles, eu fui entendendo que a partir do momento que eu me colocasse disponível para o que Deus quer fazer, teoricamente eu estaria entrando num caminho que Ele sabe qual é, mas eu não. Eu estou dando um passo, é a fé, e acreditando realmente que Ele vai ter o melhor lá na frente. Hoje, eu te falo que com 36 anos eu experimentei de coisas às quais eu sou muito grato a Deus, mas também experimentei de alguns aspectos assim que eu
virei para Deus e falei, Deus, precisava disso? Uma delas, eu acho que é ter conhecido tanta gente. Hoje, se eu posso te falar que tem um segredo em você viver de música da maneira qual eu vivo, trabalhando, viajando por esse Brasil afora, foi o fato de eu ter conhecido pessoas. Então, eu acho que o networking que eu fui aprendendo a construir nesse meio da música, eu acho que me garante até hoje, de verdade. Ele foi importante para sua carreira? Assim. Demais. Porque hoje eu sei que não adianta ter só o talento. Sim. Do mesmo modo que não adianta ter só o networking, mas você conseguir atrelar as duas coisas, você tem uma vida longa nisso aí. Agora, das outras coisas as quais eu questionava muito a Deus, o primeiro era do cansaço do vai sempre, vai, volta, que no final não sobra saúde, né? Mas a sua conta pode estar uma delícia, o seu nome veiculado no Brasil inteiro. Mas essa abdicação, o meu medo sempre foi de eu chegar no céu algum dia e Deus falar assim, cara, eu te vi correndo pra caramba, mas eu não pedi isso. Sim. Sabe? Então, de saber dosar essas coisas é um desafio. E você está falando especificamente também de viagem aí, Com de estar de um lado para outra, uma cidade para outra. Com certeza. Eu me lembro que na transição 2020 para 2021, eu sofri de um burnout, né? Que é um esgotamento quase entrando numa depressão, assim. E o Dr. Ismael Sobrinho, quando eu fui me consultar com ele me falou, cara, então me conta a sua história. O que você faz hoje, que eu conheço, que você é músico e tal, mas você tá nessa tem quanto tempo? Aí que eu fui parar para entender. Eu hoje, com 36, eu viajo desde os 16, 17 anos. Olha só. Então, são 19, 20 anos viajando. É porque quando aconteceu o Preto no Branco, você já tinha uma carreira. Eu já vivia de música, desde lá de trás, com o Carlinhos Félix, sabe? Então, eu já vivia nisso há muito tempo. Então, você imagina 19, 20 anos da sua vida no vai e volta. Hoje, eu olhar um avião, o que pode ser fantasia para muita gente, subir no avião, estar lá em cima, olhar aquelas nuvens, é muito bacana. E eu não tiro esse apreço. Mas, para mim, entrar no avião é fechar a cortina e dormir. Sim. Que é o momentinho que a gente tem para descansar. Então, algumas coisas são... Do mesmo esse exemplo traz algumas coisas nessa caminhada que as pessoas têm como maravilhosa e a gente tem como normal. E vai ter que ser normal, porque senão você vai se vislumbrar com muita coisa, sabe? Eu falo que essa parte toda de contratos, de assina aqui, assina lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Esse jogo que é o mercado, isso choca a gente. E eu acho que quem está em casa não saberia, talvez, lidar com isso tudo. Ia ficar se perguntando, mas será o que Deus acha? Como é que vai ser? Principalmente uma coisa que faz sucesso, né? Às vezes com certeza, as pessoas não têm noção por detrás daqueles interesses. É isso aí. Olha, em um prato simples olha, eu vou te dar isso aqui, mas você precisa fazer e falar. Do mesmo jeito que é no âmbito político. Sim. Você vai ser chamado para algum lugar, mas você vai ter que enaltecer alguém. Então, isso abrange muito mais essa caminhada. Assim. Eu acho que eu vivi alguns nãos que eram para ser sims. Sim. E eu vivi alguns sims que eram para ser nãos. E disso, acho que formaram e me deram um caráter do qual acredito hoje, porque eu consegui, em alguns deles, bater o pé e falar assim, não, isso aí eu não topo. Sim. Sabe? E de verdade, assim, e devo a minha criação, devo aos meus pais, devo à igreja que construiu isso tudo, mas em outros pontos eu vi que alguns deles eu podia batalhar e construir alguma coisa diferente. Eu acho que é disso que é por isso que a gente está no meio hoje, assim, por pensar alguma coisa diferente. Então é um trabalho, né? É uma caminhada árdua, de verdade. Não é moleza, não. Sem dúvida, olha. E com tudo isso aí, com tantas viagens, 20 anos viajando, participando de todo tipo de projeto musical, você casou. Sim. Tem 2 filhos. Sim. E vem mais um aí. Pois é. Não, na verdade, eu tenho a Antonella e vem a Marjorie agora, né? De 6 meses, cara, eu te falo que Deus realiza sonhos, assim, de verdade. E sua esposa entende o seu chamado, o seu trabalho? Ela é do meio também? Ela é do musical? Canta, ela canta. Ela já tinha um trabalho cantando, a Lolo, e ela entende. E se não fosse ela, eu acho que já tinha desistido há muito tempo. Eu
eu já tinha parado de correr há muito tempo. Se não fosse a força que ela me dá, se não fosse a parceria que ela é para mim, assim. E eu te falo e eu repito isso constantemente para ela, porque hoje o Brasil inteiro conhece o Wesley Santos, assim, do que eles imaginam, e ela não sabe, ou eu faço questão de deixar com que fazer ela entender que as pessoas me respeitam hoje porque eu tenho casa, porque eu tenho esposa, porque eu tenho família. É um pacote completo, sabe? Sim. É como se, teoricamente, o mundo virasse pra gente e falasse, não, você é um menino? Não, você é um homem, você já casou, você tem filho, então você merece muito mais respeito e a gente vai com você. Não é que não mereça, mas o fato de você ir tomando decisões sérias, do fato de você ir abraçando coisas sérias, como um casamento, como um relacionamento, isso dá uma responsabilidade, traz uma responsabilidade muito grande. Você acha que é legítimo chegar num momento da sua vida assim, você ter uma família? Com certeza, sabe? Então, ela faz parte disso tudo. Acho que sem ela eu não chegaria até hoje, onde eu tô, onde a gente tá, de verdade. E a Tonela, a Tonton, é Deus realizando meus sonhos, assim. Eu sempre quis ser muito pai, eu sempre quis ser pai. Quando a Lula fala pra mim que tá grávida, eu já sabia, é a Antonella que tá vindo. Olha só. Na verdade, é a Tonton que tá vindo. E você pode escolher se é Antônia, Antonella, Antonieta, o que você quiser. Mas a gente vai chamar ela de Tonton. Veio a Tonton. E hoje a Tonton é o nosso xodó em casa, a nossa paixão, assim, apaixonada por música. Tá comigo, se ela estiver no mesmo ambiente das ministrações, ela tá lá com a guitarrinha dela, quer cantar, quer tocar. Olha, ela tá com quantos anos? Ela tá com 4 anos agora. Tá com 4 anos, isso. Que gracinha. Uma delícia, assim, cara, uma delícia. Uma criança inteligente pra danar, amorosa, assim, parceira em tudo, sabe? Apaixonada por mim. De verdade, ela é apaixonada por mim, assim. E eu vou entendendo que a minha vida vai se resumindo a agora preparar o caminho dela, de verdade, sabe? Eu já fiz, vou fazendo para dar um sustento melhor para ela, para Lolo, para Marjorie, que está na barriga ainda com 6 meses, mas elas vão fazendo parte do meu ministério, porque eu vou embora alguma hora, sabe? E elas vão continuando essa coisa toda, sabe? Sim. Então, isso me deixa muito feliz, assim, que Deus foi escolhendo resolver os meus sonhos a partir do momento que eu falei para ele, Deus, eu topo, então. Eu topo essa caminhada árdua, porque eu sei que o Senhor vai fazer por mim. Deus foi fazendo, de verdade. Eu não tenho do que reclamar, assim. Irmão, você está contando isso aí para mim, e eu tô imaginando o seguinte, olha, você é músico desde sempre, né? Parece que você não teve uma iniciação de carreira musical. Parece que a sua vida vem desde criança dessa forma. Você ficou relevante na sua área, um músico não só experiente, mas um músico com maestria, tudo aquilo que faz com excelência. Obrigado. Você fez muito sucesso e faz muito sucesso, mas eu digo assim, fez naquele trabalho ali que foi mundial, como nós já falamos aqui. Constituiu uma família linda, vem mais um fruto aí do amor de vocês. Sim. Só que você passou por um esgotamento, que você contou, quase que uma depressão. 2020 para 2021 não tem tanto tempo assim, tem pouco tempo. Sim. Só que nesse tempo você fez um trabalho. Sim. Você fez um trabalho em casa, praticamente sozinho, nessa época a gente não estava encontrando com ninguém. Agora você acha que esse trabalho seu foi uma maneira de você descarregar, foi uma fuga também? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu vivi um dos melhores momentos da minha vida, que foi esse período da pandemia. Foi quando eu voltei para casa e a Tonton era novinha. Eu vi a Tonton nascendo, eu vi ela fez 1 ano e eu me perguntava a Deus, eu falei assim, Deus, o Senhor realizou meu sonho, agora eu vou ter que ir para a rua? Eu não vou ver ela crescer, eu não vou ver ela andar. E pai babão do jeito que eu sou, eu quis mesmo e pedir a Deus, Deus, então o Senhor faz alguma coisa para que eu consiga ficar mais em casa, porque eu não tô querendo sair mais, eu quero ver a Tonton crescer, eu quero ser pai de verdade. E eu aprove que veio esse momento pandêmico e eu tava em casa. Daí você vai perguntar, cara, mas e o lado financeiro? Fábio, eu posso te dizer com medo nenhum, assim, eu acho que foi o período que eu mais trabalhei
e que eu mais tive rendimentos nesse tempo, Veja na bem. minha vida inteira. Eu tô falando de um preto no branco no sucesso, Sim. e a gente fazendo, sei lá, 20, 30 agendas no mês. No momento da pandemia, eu acho que eu chego num momento onde eu quero ficar em casa, que eu tinha trabalhado tanto que o meu nome me sustentou nesse tempo. Sim. Por quê? Porque foi nesse período que as pessoas estavam em casa e, teoricamente, o consumo de streamings aumentou 100 vezes mais do que era o normal. Então, todo mundo estava querendo gravar conteúdos e tal, e vamos produzir, vamos fazer. E eu estava em casa com meu home studio lá, né? Então, isso foi o que me sustentou, assim, de verdade, o que me deu, assim, uma vida maravilhosa. Daí as pessoas começavam, as gravadoras me ligando, né, e falando: Wesley, tô mandando fulano, quer gravar com você, 5 faixas, ó, fulano vai fazer um EP. E nisso eu fiz o trabalho de muita gente. Mas no meio disso também eu entendi que as pessoas, os erros que todo mundo ia tendo, era de fazer trabalhos grandes para o momento que todo mundo estava em casa, preso, preocupado com o que ia ser do amanhã, sabe? Daí a minha estratégia foi: cara, deixa eu sentar aqui em casa, eu vou gravar um trabalho com o som do meu quarto, cantando, para que as pessoas entendam que eu estou no meu quarto, aqui na minha casa, para que eu consiga mostrar para elas que a gente está no mesmo lugar. Olha só. Foi aí que nasceu o Unplugged. Foi aí Pois que... é, eu nem me arrisquei a falar o nome. Como é que é o nome? Sim, Né? Unplugged. Unplugged. Sim, é. Olha, que Ele fala que é desplugado, né? Acústico. Olha só. Gravei um álbum acústico dentro da minha casa, com som de cadeira, som de Antonella chorando e entrando pela Olha porta, só. sabe? Porta batendo. Vamos fazer e o tal. seguinte, então. Vamos ver um pedacinho. Sim. Vamos ver um pedacinho aqui. Na rede social, pra você acompanhar também, pra você entender. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem. Olha só que fantástico. A gente falou do seu projeto, mas acabou que passou um projeto seu aqui de 2018. 2018. Que é o seu maior sucesso do YouTube Isso. da sua carreira. A canção se chama O Seu Amor por Mim. E eu refiz ela também nesse álbum Unplugged, assim, de uma maneira muito, muito desconstruída do que é isso, né? Isso é um espetáculo com Sim. luz e tal. Se a gente for ouvir o Unplugged, é como se eu estivesse cantando perto da pessoa que está do nosso lado, de ouvido a ouvido, sabe? Assim, muito pertinho. E isso eu escuto relatos hoje de pessoas que ouviram esse álbum e foram muito abençoadas, e elas falam isso mesmo: cara, parecia que estava cantando aqui do meu lado. E era isso que eu queria que as pessoas entendessem, assim. Tava todo mundo preso, todo mundo não sabia o que fazer, todo mundo preocupado. Então, quando eu entreguei o Unplugged para a gravadora, para eles fazerem os lançamentos e tal. Hoje, se eu não me engano, as músicas do Unplugged, elas vão sendo as mais ouvidas do que eu tenho hoje, Olha sabe? só. Assim, e gravado em casa, eu mesmo gravei os instrumentos. Eu não tinha bateria dentro do apartamento, então eu tive que fazer a bateria aqui no teclado e vamos embora, soltando tudo. Então, eu vejo que as pessoas precisam de muito pouco para se sentirem tocadas, assim, sabe? Sim. De verdade. E foi o que aconteceu com o Unplugged. O Unplugged hoje, para mim, é o álbum que eu coloco para eu ouvir em casa, no carro, assim, que eu consigo sentir paz nele, de verdade. Olha só, eu acho fantástico, cara, porque, como eu te disse, você é referência para muitas pessoas hoje. Como pessoa, como músico, como artista, como tudo. Obrigado. E as pessoas, às vezes, ficam sempre esperando para fazer algo, né? Às vezes, o adolescente, por não ter experiência, esse jovem, ele fica esperando assim, falando, não, comigo vai acontecer igual com Wesley Santos. Vai aparecer uma pessoa um dia e vai pagar tudo e vai trazer todo mundo e às vezes não percebe, né, cara, a experiência que você já teve, tantas Sim. dificuldades, até sofrimentos. E para chegar num momento, depois de eu ser um músico,
Igual eu falei, você não precisa provar mais nada para ninguém de sucesso. Chegar um momento da pandemia, cara, você ainda fazer um projeto sem outras pessoas juntos, tocando de tudo. Você acha que é possível, cara, fazer com que você tenha na mão, assim, você fazer um grande sucesso? Com certeza, com certeza. É do que eu tô falando, as pessoas não precisam de tanto assim. Elas precisam de algo que seja genuíno, e nada mais genuíno do que o que você pode fazer agora, sabe? A gente fica muito preso a essa coisa toda. Mas eu não tenho equipamento X. Mas eu não tenho equipamento Y. Não, cara, é do seu jeito. Se a gente for parar para entender, hoje as pessoas dão mais crédito no Instagram ao que é feito por você mesmo e mostra a sua realidade do que a conteúdos com luz, câmera e tal, aquelas coisas todas. Não, porque eles querem conhecer você, do jeito que você é. A música acompanha a mesma narrativa, assim. E eu te falo de verdade, não vai chegar esse cara com a maleta de dinheiro, esperando mudar a sua vida. Não, eu acho que o segredo está no ID. Você tem que ir, você vai indo, vai fazendo e vai construindo. A gente acabou de falar, eu tenho 20 anos que eu estou viajando para fora, sabe? 20 anos que eu falei... Muito tempo. É muito tempo. 20 anos que eu falei para Deus. Falei, Deus, eu estou indo e vou te oferecendo tudo e esperando que o Senhor vai aceitando. Eu nunca esperei, de verdade, Fábio, eu nunca esperei Deus. Falei, Deus, eu vou saber do dia que eu vou virar sucesso. Na verdade, eu era tímido pra caramba pra isso, sabe? Hoje, se eu puder falar isso, mas eu acho que cantar tá ali, acho que segunda ou terceira posição das mais prazerosas na minha vida. Olha só. Do meio do que eu trabalho com a música, sabe? Eu gosto muito mais do lance de eu poder tocar, de eu poder ouvir. O cantar vem depois, sabe? E o cantar é que Deus usa para abençoar a vida das pessoas. Mas, teoricamente, não está entre as prioridades do que eu gosto de fazer. Sim. Se eu fosse escolher, teoricamente, eu não escolheria cantar. Mas foi uma das ofertas que eu entreguei para Deus e Deus aproveitou isso para a vida das pessoas. Então eu sou muito feliz disso tudo. Vou me virando para poder fazer. Mas se eu tivesse parado, tivesse batido o pé e falado assim, não, eu não vou cantar. Eu não quero cantar. Eu ia fazer só o que é confortável, né? E começar a cantar foi um desconforto. Eu lembro até hoje, eu com 7 anos de idade, meu pai pastor, né, pastor Nilson, lá no Espírito Santo, pega antes de pregar, fala, gente, antes de eu pregar, eu vou chamar aqui o Wesley que vai cantar uma música. Olha só. E eu tímido, moleque, vem Wesley, vambora, pega a guitarra. Eu pegando a guitarra, assim, muito maior do que eu colocava o microfone assim, como se fosse nessa distância, porque se eu colocasse ele mais alto, eu ia ter que olhar para a igreja. Então, como eu era tímido, eu botava assim e cantando a flor para olhar para baixo. Assim. Você já estava se escondendo ali atrás para você poder conseguir fazer. Muito. Eu olhava era para baixo, assim. Eu era tão tímido das pessoas olharem para mim e falarem assim, nossa, Wesley, que camisa bonita. Eu abaixar a cabeça e chorar, assim, pra você ter ideia. Então, eu acho que não era a minha escolha estar aqui cantando. Mas foi a oferta que Deus aproveitou. Então, vou me virar e vou fazer, sabe? Eu acho que tem um quê de Deus perceber o nosso esforço nisso, sabe? Eu acho que Deus sabe. Se eu fosse para escolher, eu estaria em casa. Sim. Se eu fosse para escolher, eu estaria tocando. Do mesmo jeito que hoje me apaixona ainda tocar com os amigos. Como você falou, do trabalho da Ariane. Há pouco tempo atrás eu estava com o Marcos Almeida. Há pouco tempo, assim, há um mês atrás. Ele foi fazer um show e me falou, Ozinho, você vai comigo? Eu falei, vou, mano. Peguei meu teclado lá e vambora. Tô lá tocando. Uma paixão do que eu tenho. A música é apaixonante. E você nem tem esse orgulho, às vezes, de falar, não, pera, eu sou vocalista e eu canto, não... Pois é, a minha prioridade está em primeiro tocar, né? Então eu já me realizo. Eu não preciso de estar com o foco das atenções, cara. Eu sou apaixonado quando o foco não está em mim. Está em alguém. Você canta, mano, eu toco, sabe? Isso que me faz me satisfazer hoje produzindo para as pessoas a qual faço. A Ariane, a Rebeca Carvalho, o Paulo Neto hoje, nossa, a Sara Beatriz, mas tanta gente bacana que é prazeroso para mim, sabe? É prazeroso de verdade. Então, eu me satisfaço muito com a música, mas Deus sabe do esforço que é hoje sair de casa,
pegar um voo, ir para tal lugar, deixar minha família, pegar um microfone, cantar, voltar para casa. Então, é a parte da oferta que é um sacrifício, de verdade. É um sacrifício. Quando você conta essa experiência do avião aí, fala, pô, a gente quer voar no avião e fala, pô, que massa, tô aqui em cima das nuvens e tal, mas para você é um momento que você tem para dormir. Então, com o seu relato, eu entendo o seguinte, ó, você não está sendo ingrato por tudo que Deus fez com você. Não. Só que não é simples você sair de casa e cumprir uma agenda e voltar. Sim, não é fácil. Não é fácil. Ainda mais hoje que eu te falo que eu tenho a Tonton e ela é inteligente. Eu vivi um episódio que marcou a minha vida e me fez pensar um pouquinho na minha trajetória. Eu estava voltando de 3 dias de viagem. Cheguei em casa numa quarta-feira, 6 horas. E daí ela tinha chegado da escola e estava me esperando, né? Eu subi assim o andar de casa, coloquei em cima do sofá e tô tirando as roupas. E ela tá tirando as roupas junto comigo. Mas ela percebeu que eu fui no guarda-roupa e tava pegando mais para colocar na mala. Ela virou para mim e falou assim: pai, mas por que o senhor tá colocando mais roupa sendo que eu tô tirando? Não, Tonton, porque amanhã papai tem que viajar cedo de novo. Mas você vai viajar de novo? Você chegou agora. Você tá indo de novo? Tonton, papai tem que ir. Ela entrou pro quarto, Fábio, chorando, gritando com a mãe dela. Falou assim: mãe, isso não é justo. Isso não é justo. Meu pai vai ter que viajar de novo. Entende? Cara, isso aí é um peso muito grande. É de verdade, é de verdade. Isso redimensionou minha vida, assim, completamente. Por quê? Porque eu vou te ser muito sincero, assim, eu penso que Deus tem muita gente para Ele poder usar. Sim. Deus tem muita gente para Ele poder, e no Brasil inteiro. Então, eu não acredito que tenha que ser só eu. Eu não acredito que tenha que ser... eu tenho que deixar a minha casa para ir lá abençoar, sendo que Deus pode pegar outra pessoa. Vai você hoje. Sim. Sabe? O que eu posso hoje de fazer, de abençoar a vida desses amigos que eu acabo fazendo, é de que, cara, aqui está sendo parte também do meu ministério, porque eu estou te ajudando a você prosseguir um pouquinho mais. Eu acho que nisso aqui também Deus me abençoa, sabe? Então, eu comecei a prever, assim, uma escalazinha do que eu vou fazer e do que eu não vou fazer, sabe? Eu consegui redimensionar isso. Porque eu não preciso, de verdade, que eu esteja em todas as manchetes, em todos os lugares. Não, de verdade. Porque não tem proveito nisso. Se eu entendo hoje que a Tonton e a minha família é meu maior ministério hoje, por que eu tenho que sair de casa? Por mais que eu saiba que disso vem a provisão, mas da provisão também a Tonton precisa da minha presença. Porque agora que o caráter dela está sendo formado e tal, entende? Então, as pessoas não acham que vão enfrentar essas coisas. Sim. O cara que está lá na igreja está pedindo a Deus: Deus, eu quero tocar com alguém, eu quero viver de música. Cara, não sabe do que está pedindo. Porque se soubesse, eu acho que não é para devastar o sonho, não é desanimar, assim. Mas, cara, tem uns quebra-molazinhos que você vai passar por eles. E se você não tiver com amortecedor em dia, vai doer. E vão doendo, sabe? E eu acho que Deus vai fazendo com que o nosso caminho ele vá trilhando por novos ares e ares totalmente mais lúcidos, onde a gente vai entendendo que, cara, isso aqui eu consigo fazer, mas isso aqui eu não consigo mais fazer. Eu te falo de verdade que o Preto no Branco me ensinou muito disso. Você quer viver um sucesso? Vamos viver. Mas ele vai te custar muita coisa. Ele vai te custar muita coisa. A primeira coisa delas, para você se manter no sucesso, você tem que se manter sempre em voga. Você tem que se manter sempre viajando e nos maiores eventos. E hoje, se eu te falar em maiores eventos, por mês, devam ter, 20 grandes eventos. Olha isso, cara. Você vai aguentar fazer os 20? Com certeza. Tá, mas se você tiver família, você vai deflagrar a sua família. Sem dúvida. E dinheiro, teoricamente, para isso tudo, você vai ter que... Por mais que você consuma muito dinheiro, ele vai embora. Você vai ter que precisar de mais dinheiro. Então vira uma roda ou uma bola de neve, sucesso por sucesso. Ele vai comendo a sua saúde, a sua família, mas você tá lá porque quer ser sucesso. Agora, se você abrir mão disso de verdade, eu acho que tem uma parte que você pode desfrutar disso tudo, sabe? De conseguir trabalhar, de conseguir ser pai, de conseguir ser esposo, de conseguir ser amigo.
A coisa do colocar carvão na churrasqueira, esperar os amigos chegarem para passar aquele tempo ali. Cara, vocês não sabem... Acho que o cara não imagina o quão prazeroso isso é e o quão remedioso é, o quão vai sarar a sua cabeça disso tudo, sabe? Momento simples, mas que teoricamente o sucesso não vai deixar com que você viva, sabe? Eu lembro até hoje, eu lembro o último casamento que eu fui convidado. Olha só. O que é legal para todo mundo. Putz, se a gente cresceu junto, um amigo meu vai casar e eu não vou, cara, isso tornou normal para mim, porque eu não tenho sábados livres. Sim. Sabe? Eu não tenho domingos livres mais até outubro, sabe? É bacana? É. Mas quando você passa a viver isso 10 anos da sua Quando vida... é uma rotina, né? Quando é rotina, isso muda. passa a fazer com que você repense as coisas, com certeza. Sem dúvida. Sabe? Meu irmão, eu vou deixar aqui, gente, olha, o Instagram do Wesley Santos, para você Isso. seguir ele aí, conhecer mais ainda da história dele, desse lado produtor dele, você conhecer a Tonton lá no Isso. Instagram dele, Por favor. a família dele. E olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, cara, diante de todo o seu relato. Realmente você é um cara que entendeu o que é sucesso, o que é o verdadeiro sucesso. Que é estar junto da família. Isso não tem preço, não tem dinheiro que pague você viver momentos iguais os que você viveu aí durante a pandemia, junto com a sua filhinha, vendo crescer e valorizar isso, né? Porque tem muita gente que está nos assistindo e às vezes o cara faz lá 5, 6 agendas, tá junto com a família e não tá achando bom porque tá esperando uma grande coisa acontecer na vida dele. Sim. E às vezes ele já vive um sucesso e ele não tá sabendo. Não entendeu ainda, É. né? De verdade. E nada mais do que um sucesso que Deus dá pra gente, que é alguém que ama você, né? Eu tô casado com alguém que me ama. Deus me deu de presente uma filha que eu acho que eu nem merecia ter. Eu nem merecia ter a Lolô, tanto a Tonton, agora a Marjorie que tá vindo, sabe? Então, são coisas das quais eu sempre quis de verdade. Eu sempre quis ser pai, eu sempre quis ter a minha casa de verdade. E eu vi que Deus foi me dando, assim, de verdade. Cara, eu sou um cara muito feliz, eu sou um cara muito realizado. Eu acho que, sei lá, da hora para outra, Deus falar para mim, Wesley, valeu, até aqui, eu vou agradecer ele demais. Vou agradecer demais. E vou continuar sendo feliz, sabe? Vou continuar sendo feliz. A vida continua, de verdade. E o prazer da música tá comigo já. Já mora comigo de verdade, sabe? Então, se eu puder ser testemunho para alguém, assim, eu acho que eu vou ficar muito feliz com isso tudo. Que maravilha. Meu irmão, eu queria ter mais tempo para falar com você aqui, porque você tem muita Obrigado. história. Imagina quantas coisas você poderia contar para a gente desses 20 anos de história aqui. Sim. Então, eu quero agradecer demais a sua agradeço. presença. Agradeço Que Deus te muito. abençoe. Dá um beijo lá na sua família. Deixa comigo. E olha, gente, sabe o que é o exemplo que fica de tudo aqui que eu conversei com o Wesley? Se você tiver admiração da sua esposa, dos seus filhos, você não precisa de admiração de mais ninguém. Pode descansar em paz. É isso aí, com certeza. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Você é uma pessoa maravilhosa, viu? Obrigado, Eu fiquei prazer. ainda mais seu fã depois de Poxa, hoje. muito obrigado. Deus Muito abençoe. obrigado. Amém. E Deus abençoe você também, que nos acompanhou aqui no nosso podcast, Pode Crer. Um beijo para você e sua família. Fique ligado, porque aqui na Rede Super tem muito mais.